Meus irmãos, é um salmo de ações de graça pela vitória. E as nossas ações de graças, no geral, está limitada muito ao que a gente entende que Deus fez na nossa vida. É por isso que o pastor, na liturgia, sempre bota ações de graça, confissão de pecado e adoração. Porque nós precisamos ter um hábito de ver Deus na nossa existência, na nossa vida, e render graças como Ele está o fazendo aqui, através do salmista Davi, o rei, né? Então, as ações de graça são um reconhecimento da bondade do Senhor. Eu reconheço que tudo que tenho, tudo que sou, vem dEle. Então, eu rendo graças a Ele. A primeira lição, então, as ações de graça são um reconhecimento da bondade do Senhor. Aí no versículo 1 diz que devemos bendizer ao Senhor alegremente. Vejam, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Veja, o rei está alegre na presença de Deus pela vitória. E como se alegra com a tua salvação, ele foi ajudado pelo Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos louvores o teu poder. Nós louvaremos o teu poder. Então, quando ele diz, na tua força, Senhor, o rei se alegra, o poder de Deus é a fonte que nos dá a vitória contra o maligno. É o poder de Deus que nos dá a vitória contra a velha natureza. É o poder de Deus que nos dá a vitória contra o mundo. Se nós estamos tendo essas vitórias, o poder de Deus, o Espírito Santo, está por detrás dessa vitória nossa. Ele diz, o Senhor Jesus, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Então, esse poder é que está em nós, e então a vitória vem de Deus. O Espírito Santo é o que nos capacita a resistir aos ataques, às tentações do inimigo interno, que é chamado velha natureza, dos inimigos externos, chamado mundanismo e forças espirituais do mal. Por isso Paulo diz assim, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o Espírito Santo não é adorno, o Espírito Santo é poder de Deus, dinamizando cada crente a vencer suas lutas internas e externas. As vitórias que temos, seja na graça comum, que Deus faz com todos os homens, abençoa todos os homens, ou vitórias na graça especial, o Evangelho, as vitórias que temos vêm do Senhor, e por isso vamos nos alegrar nele. Sim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o Salmo 126 diz, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonha. Eles estavam na Babilônia, quando Ciro determinou que eles voltassem para a terra. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmãos, nós precisamos ter consciência que cada detalhe da nossa vida, cada vitória que nós temos, seja de que grau for, é a mão de Deus sobre nós. É Deus operando em nossa vida. Nós nos alegramos em Deus porque Ele nos salvou, passado, tem nos salvado no presente e nos salvará no retorno glorioso de Cristo Jesus. A salvação não é só algo que já aconteceu, continua acontecendo e vai acontecer plenamente quando Cristo voltar. Logo, muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue passado, seremos por ele salvos da ira futuro, porque se nós, quando inimigos passados,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, presente, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vinde benditos do meu Pai, né? Cantemos então louvores que falam desses feitos de Deus, da graça comum, da graça especial, no mundo, na história, na vida da igreja e em nossa vida. Eu preciso ver Deus abençoando todos os cantos da terra. E quando eu vejo, eu celebro a Deus, eu adoro a Deus. O que foi que Moisés e o seu povo fizeram quando atravessaram de pés enxutos o Mar Vermelho, enquanto Faraó e seu exército morreram? Aí, então diz: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos. Ele está atribuindo, não assim, ele reconhece que a vitória foi uma graça do Senhor, por isso ele celebra ao Senhor, ele reconhece a mão do Senhor. Falemos, irmãos, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, para os desconhecidos, que Deus tem feito em nosso favor, para que eles glorifiquem a Deus. Eu preciso testemunhar que Deus tem feito isso e aquilo, graça comum, graça especial. Lembre do gadareno, que tinha demônios e foi liberto pelo Senhor Jesus, e ele queria acompanhar o Senhor. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. É isso que Jesus quer, que você vá e diga ao seu parente, ao seu amigo. E diz o texto: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quando você contar, as pessoas vão ficar assim maravilhadas, querendo, quem sabe, se encontrar com esse Deus. O testemunho da graça salvadora, irmãos, o Evangelho, revelada a nós, contada aos amigos, vai tornar o nome do Senhor conhecido. Você precisa dizer que Ele te salvou. Por isso a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, contando a maravilha do Senhor. Aí os vizinhos, então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O testemunho dos benefícios da graça comum, saúde, emprego, família, pode despertar o interesse dos amigos em querer conhecer o nosso Deus. Você diz: olha, eu estava pedindo a Deus emprego, Ele abriu, eu estava doente, Ele me curou. Quando você conta, não é que ele vai ser salvo por esse testemunho, não, mas ele vai ficar assim: eu quero saber desse Deus, eu quero pedir a Ele para me ajudar. Diz o cego, o registro acerca do cego de nascimento. Então os vizinhos, os que dantes conheciam o cego de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Não é este que estava... Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo, porque ele era cego, estava enxergando. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei, estou vendo. Aí o pessoal disseram-lhe: onde está ele? Nós queremos conhecer Jesus. Ele respondeu: não sei. Testemunho da graça. Quando eu testemunho, alguém se interessa pelo Senhor. Segundo lugar, as ações da graça, as ações de graça são um reconhecimento da bondade do Senhor. Devemos bem dizer, falar bem de Deus, ao vizinho, ao amigo, ao Senhor, porque tem respondido às nossas orações. Ele está dizendo: olha, eu quero dizer uma coisa, eu estou agradecendo porque eu tenho orado e Deus tem me respondido.
Veja aí no versículo 2, leamos junto. Satisfaz-lhes o desejo. Leia mais uma vez aí. Satisfaz-lhes o desejo e não negar-te as súplicas dos teus. Ele suplicou, Deus respondeu, e agora ele está agradecendo porque Deus respondeu às orações. As nossas orações que foram respondidas, passado pelo Senhor, são oriundas, têm origem na vontade revelada por Deus, que passaram a ser a nossa própria vontade. Como é porque Deus ouve e responde a minha oração? Porque Ele já revelou o que quer que nós peçamos. E quando eu peço o que Deus já revelou, Ele responde às nossas orações. Disse-lhe Jesus aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o desejo de Jesus, esse deve ser também o nosso desejo. As nossas orações que Deus respondeu foram aquelas que estavam em harmonia entre a sua vontade escrita, nosso interior, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, e as nossas palavras proferidas. Então, quando há essa harmonia entre o que Deus revelou, entre o que eu falo e o que eu quero no coração, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Satisfizestes o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. As nossas orações que estão em sintonia com a vontade de Deus serão atendidas no tempo do Senhor. Pastor, eu estou orando, Deus revelou. Eu creio que Ele vai fazer isso. Então, quando é que Ele vai fazer? Se lembra que ele conta de uma mulher que tinha uma questão com o juiz e foi insistentemente ao juiz: julga minha causa, julga minha causa. Aí, quando ele aplica essa parábola, ele diz assim: não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esperei o quê? Pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Louvado seja Deus. A ausência, agora preste atenção, hoje eu até comecei, meditando, eu comecei a fazer essa prática aqui. A ausência de registro das respostas às nossas orações vai nos desestimular a uma vida de oração. A questão nossa é o seguinte: nós temos uma enxurrada de desejos, e aí a gente despeja tudo. Mas se sair agora aqui da oração, você já não vai lembrar nem o que você pediu. Ora, se eu não lembro o que eu pedi, como eu posso agradecer de ter recebido tal e tal coisa? Então, eu não tenho noção, eu peço, mas na contabilidade tem a entrada e saída. Então, quando você começar, antes de orar, faça uma agenda aí no seu celular. Olha, no dia 5/10 de 23, eu pedi essa bênção a Deus, comecei a orar por isso. Aí você bota bênção especial, bênção comum. E quando Deus responder, você tem a outra página que diz: Deus atendeu essa minha oração. Então, clama a ti, o Jajó, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. É interessante que nós temos essa impressão. Já que eu não me lembro o que eu pedi, nem sei se Deus me respondeu, então, eu até oro mais como terapia, para ficar orando, porque eu acho que Deus nunca ouviu a minha oração. A falta de memória da resposta divina às nossas orações
não nos encoraja a render graças ao Senhor. Imagine, se eu desse esse desafio para você, registre na sua mente 10 coisas que Deus fez por você, depois que você orou. Será que você seria capaz de, como salmista, fazer um salmo assim, ó, eu te rendo graças porque o Senhor fez isso, fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. A gente não tem memória para isso. A gente tem um defeito na memória. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Aí você diz, mas que bendito benefício Deus fez para mim? Não tenho dinheiro, estou com saúde assim, estou com... Não sei, pastor, o que agradecer. Estou esperando meu aniversário, porque no meu aniversário, tenho certeza que eu vou dizer, obrigado, Senhor, completei mais um ano de vida. Essa amnésia quanto ao atender do Senhor, as nossas petições, bloqueia nosso testemunho entre os santos e no meio profano. É por isso que a gente não tem o que falar para os nossos irmãos e não temos o que falar para os nossos vizinhos. Você está na igreja há quanto tempo? Estou desde pequena. O que é que Deus tem feito na sua vida? Rapaz, espera aí, bloqueio mental. Olha, quando Jesus curou o leproso, não diga nada a ninguém. Vá ao sacerdote e ofereça a oferta que a lei manda. Esse homem, antes de chegar ao sacerdote, falou para todo mundo na cidade. Ao ponto de Jesus não poder mais entrar. Será que eu posso sair daqui e falar para toda a boca do rio, ao ponto de parar a boca do rio? Terceiro lugar, irmãos. As ações de graça são um reconhecimento da bondade do Senhor. Devemos bendizer ao Senhor pelo nosso status, pela nossa posição em Cristo. Vejam, versículo 3, leamos. Pois o supres das bênçãos de bondade, põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Que ele é filho de Davi, né? O Davi, quem foi que elevou Davi a rei foi o Senhor. Mas como Davi, nós também fomos elevados. Deus nos elevou, nos levantou. A nossa posição de criatura para filhos adotivos de Deus é uma decisão do Pai, através da obra do Filho, pela aplicação do Espírito e da nossa fé em Deus. Sim, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Sim, de criaturas nós passamos a ser filhos do Altíssimo, louvado seja Deus. Todas as bênçãos prometidas no Evangelho pertencem aos que foram unidos ao Pai através do Filho, Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que motivou Deus a nos elevar não foi nada em nós, foi algo fora de nós, foi o seu caráter, porque diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a nossa posição, qual é a nossa posição de filho? Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. E nessa posição que nós estamos, nós iremos julgar o mundo, iremos julgar os anjos. Quando estava acontecendo a briga lá em Corinto, Paulo disse, rapaz, vocês não sabem nem julgar uma questão entre vocês, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, vocês não sabem que vão julgar o mundo. É essa posição que Deus nos colocou, irmãos. Em nosso novo status, não podemos cair como o primeiro Adão. Adão foi criado à imagem de Deus e lá colocado no jardim, mas sujeito à prova e caiu. Mas nós não podemos cair nesse novo status que estamos. Paulo diz, estou certo, ou bem certo, de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não cai, você sempre estará de pé por causa da graça do Senhor. A plenitude do nosso status se manifestará quando Jesus voltar. Eu sou tudo isso, e por que eu pareço miserável? Aparentemente você parece miserável, mas diz assim João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A nossa glória plena vai se manifestar quando Jesus voltar. Por isso a igreja precisa orar. Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O pecado, irmãos, nessa vida, pode abalar nossa confiança e ferir nossa consciência do nosso novo status. Por isso, andemos em novidade de vida. Quando o crente escorrega no pecado, aí fica como Davi, esse rei que estava celebrando: restitui-me a alegria da tua salvação. As ações de graças são um reconhecimento da bondade do Senhor. 4. Devemos bendizer ao Senhor pelo livramento da morte. Versículo 4, leiam comigo. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Eu não falo aqui especificamente de Davi, mas lembra do Josafá, quando viu uma multidão para destruir o reino dele, ele reúne com o povo: Senhor, não podemos, salva, senão nós vamos morrer. Davi enfrentou várias situações de morte, disse: Senhor, me salva, senão eu vou morrer. Ele orou e Deus livrou ele da morte. Ele está celebrando, e nós deveríamos, como Davi, celebrar, porque Deus também nos livrou da morte. Deixa eu lembrar vocês, Deus nos libertou da morte espiritual, removendo a estaca da morte chamada pecado, através da morte de cruz do seu Filho. Pela sua morte de cruz, Cristo destruiu a inimizade, o pecado que havia entre os dois povos, judeus e gentios. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Louvado. O que é que separava o homem de Deus? O pecado. Aí Jesus veio e matou o pecado através da sua morte, e agora nos levou à presença do Senhor. Deus, irmãos, nos tirou da sepultura da desobediência, para andarmos no seu caminho, rumo à perfeição. Éramos rebeldes, ingratos, andando contrário à vontade do Senhor, mas Ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, para que a gente possa andar no caminho do Senhor. Deus nos ressuscitará fisicamente no último dia, caso tenhamos experimentado a morte física. Nem a morte pode nos intimidar, meus irmãos. Diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sim, nós vamos ressuscitar. Pode mandar aí os parentes, escreva na minha lápide: Ele vai ressuscitar, não vai ficar aqui. Nós não vamos ficar na sepultura, vamos ouvir a voz do Filho de Deus e vamos levantar para a vida eterna. Deus, através da obra do seu Filho, nos tirou da segunda morte, que é pior do que a primeira. Diz o Apocalipse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição espiritual. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Deus não deixará que jamais qualquer tipo de morte nos alcance por toda a eternidade. Ele diz: enxugará dos olhos toda lágrima.
E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Na condição, irmãos, de mortos espirituais, não poderíamos procurar a Deus, mas graças a Deus que Deus nos procurou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz veio e nos alcançou. Deus, irmãos, tem nos livrado da morte prematura. Todo mundo que está aqui não morreu na infância. Lembra, mais um tempo antigo aí, as crianças morriam muito aqui no Brasil por causa dos contextos. Mas você chegou a essa idade. Mas não falo só no fato de você ser criança. Quantas vezes a gente se vê assim, vai passar a rua e de repente parou e o carro passou assim, poxa, hoje eu devia ter morrido. Eu fiquei assim, desatento e quase morri. E a gente pode dizer, obrigado, Senhor. O Senhor me livrou da morte. Deus tem nos livrado da morte. Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Irmãos, o evangelho pregado vai gerar vida em todo aquele que crê na boa notícia. Quando você fala do evangelho, se o morto ouvir a voz do filho, vai viver. Você mesmo vai experimentar. Não é morte física, não, é morte espiritual. A pessoa vai levantar, vai ser uma nova criatura. As ações de graça são reconhecimento da bondade do Senhor. Quinto, devemos bendizer ao Senhor por nos colocar como referencial vivo da sua graça. Versículos 5 e 6. Vamos ler? Grande lhe é de esplendor e majestade o sobrevestistes, pois o puseste por bênção para sempre e usestes de gozo com a tua. Então, Davi ali era uma representação máxima da misericórdia de Deus. O povo vendo, Deus é com ele. Deus opera na vida dele. E o mundo vê isso em nós, quando nós estamos fiéis ao nosso chamado. As bênçãos da graça especial, o evangelho, e as bênçãos da graça comum, a família, a saúde, o emprego, sobre nós, revela o nosso grande status. E os homens deste mundo ficam admirados como Deus tem abençoado. O vizinho olha e diz assim para você, assim no seu coração, no coração dele, poxa, Deus tem abençoado aquele cidadão. Lembra do José do Egito? Ele era um escravo e foi levado para a casa de Potifar e diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. É isso que acontece, meus irmãos. Não se engane, não. Por mais simples que vocês sejam, quando o vizinho olha você, eles percebem alguma coisa diferente na vida de vocês. E diz assim, Deus é com esse indivíduo. Deus abençoa esse indivíduo. Podemos até exercer uma função insignificante aos olhos humanos, mas eles notarão a presença divina em nós. Quando uma mulher hospedou um profeta chamado Eliseu, a mulher sunamita, ela dizia assim para o marido, ela não tinha recebido nenhuma bênção, nenhuma cura, nada disso. Ela dizia assim, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É assim que seu vizinho deve enxergar você. Esse homem, essa mulher tem um relacionamento com Deus. Eles vão ver isso e vão ficar encantados. Então, o exercício no modelo de vida determinado pelo Senhor, se nós andarmos como Deus deseja, e se nós condenarmos o viver contrário à vontade divina, são esses elementos que poderão salvar o mundo caído. O mundo precisa de sal. Sal, exemplo, comportamento. E também denúncia contra o erro. Herodes
Por que Herodes mandou prender João Batista? Mandou prender João Batista porque João Batista disse para ele: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Mas por que ele não matou imediatamente esse menino? Ele não matou porque temia o povo, porque ele era um profeta. Ele vai matar por causa daquela intriga da esposa, e pediu, ele fez o voto, mas ele ficou constrangido, porque é assim que o servo de Deus é. As pessoas se constrangem na nossa presença. As boas obras feitas por nós vão levar os homens deste mundo a conhecer e engrandecer o nome do Senhor. Cada coisa boa que a gente faz nessa vida, irmãos, os homens estão vendo e vão dizer: glória seja ao Pai. O Pai é maravilhoso. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas estão observando o nosso viver. Nossa vida pode aproximá-los de Deus ou afastá-los do Senhor. Ele pode não dizer nada, mas está olhando. Ou ele pode estar se interessando por causa do que eu estou fazendo, ou ele pode estar se afastando. Somos embaixadores de Deus no mundo caído. Não devemos esquecer da nossa responsabilidade. Porque muitos que se aproximam da igreja querem mais as bênçãos de Deus, mas não querem a responsabilidade que Deus impõe. Você é embaixador, então viva como embaixador. Um representante do Senhor, chamando os homens para a verdadeira luz. As ações de graças são um reconhecimento da bondade do Senhor. Sexto, devemos bendizer ao Senhor pela graça da perseverança. Veja que ele está agradecendo. Versículo 7. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Eu sou rei e estou aqui como rei e ninguém vai me derrubar, porque é Deus que me sustenta. É isso que Davi está dizendo. Ele está agradecendo por essa perseverança. A segurança inabalável da nossa posição em Cristo reside no mérito exclusivo do Senhor. Se eu estou de pé por causa dele e por ele. Ele diz: lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos na mão do Filho, na mão do Pai. Quem é que pode? Se Deus é por nós, não tem ninguém contra nós. O plano do Pai, revelado na palavra de Deus, é o fundamento de que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ele já revelou isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do... Eu não sou projeto de minha boca, não. Eu fui planejado lá antes de existir. Ele já fez o plano dele e me botou, me incluiu. O trabalho do Filho como oferta e mediador são as garantias da nossa salvação. Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por cada um de nós. A proteção e capacitação do Espírito Santo são os instrumentos que temos a certeza que vamos usufruir da salvação. Ele foi, mas disse: não deixarei vocês sozinho, vou dar o Consolador. O Consolador está aqui para dar poder a nós, não para fazer estripulia e dar calhambota e virar a mesa, rodar a baiana, nada disso. É para vencer o pecado, é para fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, precisamos compreender o plano da salvação. Quando você compreende a salvação que Jesus operou, você se alegra e se firma. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Mas é preciso crer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Em último lugar,
As ações de graças são um reconhecimento da bondade do Senhor. Devemos bendizer ao Senhor pela vitória contra os nossos inimigos espirituais. Vamos ler o do 9 ao 12. A tua mão alcançará todos os seus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na tua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirá da terra sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhe farás voltar as costas e mirará o rosto deles com o teu arco. Deus, irmãos, nos libertou dos nossos inimigos espirituais através do Salvador Jesus. Nos livrou de Satanás, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amor. Ele mudou o coração de pedra, ele nos deu um coração de carne e ele colocou a sua lei dentro de nós. Nós estamos livres de Satanás, da carne e do mundo. Eles estão nos tentando, mas não podem nos derrotar mais, porque agora nós somos dele. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus vai lançar no lago de fogo todos os nossos adversários, e de lá eles nunca sairão. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eles já estão derrotados. Deus limita as investidas dos adversários contra nós. Lembra que Jesus disse a Pedro: Simão, Satanás pediu para te provar, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Ele pede contra nós, mas Jesus também pede por nós, e a gente vence todas as lutas. Deus vai frustrar qualquer plano maquiavélico dos nossos adversários. Qualquer plano ruim que estão planejando, o Senhor já vai desfazendo essas obras. Mas nenhuma arma poderá derrotar vocês. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhe dou a vida. O Senhor falou. Amém. Então concluo, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que nos lembre das bênçãos que Ele nos tem dado, irmão. A gente está com a memória muito curta. Quando você lembrar, você vai dar graça em casa, vai dar graça na igreja, vai dar graça em qualquer lugar, porque você está lembrando. Você vai começar a falar para os seus amigos: olha, eu quero dizer uma coisa, meu amigo, eu conheço um Deus vivo, e eu estava assim, assim, assado, clamei a Ele, Ele ouviu o meu clamor, e hoje aqui eu estou celebrando, contando para você. Agradeçamos mais a Deus, em particular e em público, através de nossas orações. Como diz Paulo e pastor Cândido, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Amém. Poder sentar. Hoje Rony está aqui. Rony, diga aí, apresente a sua esposa, a filhinha, que já está dormindo. Vanice. Rebeca. Aí, gente. Sejam bem-vindos no nome de Jesus.